Provérbios capítulo 4. Eu vou ler um trecho só. Semana passada a gente falou sobre duas coisas que dificultavam a missão sua. Nós passamos no texto de Mateus 18, falamos de fé e humildade, simplicidade. E o que afasta do reino, Jesus falou, que a falta de simplicidade e humildade te afasta, te engessa e ainda leva outros a não entrar. E mostramos também que os apóstolos estavam já barreirando aquelas pessoas que estavam à frente. Isso acontece mesmo. Agora eu vou vir com uma palavra totalmente diferente. Deus gerou aqui para te dar uma forcinha aí, uma alegria, um momento que você venha sorrir. Eu vou ler do capítulo, o Provérbios 4, do 5 ao 19. Prestem atenção, o texto fala assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalte-a, e ela te exaltará, e abraçando tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. Olha que coisa tremenda. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de lá. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos, texto áureo, mas a vereda dos justos, repita comigo, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Que coisa séria. Curva sua cabeça, vou orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, nesse momento. Te pedimos, Pai, que Tu venha abrir os ouvidos espirituais do Teu povo. Espírito Santo, Tu és o principal aqui. Tu, Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Espírito Santo, Tu tens a liberdade nesse lugar. Espírito Santo, usa-me como boca Tua aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais, que haja entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amado, o livro de Provérbios, o livro de sabedoria. Deus falou uma coisa no meu coração aqui, principalmente nesse versículo 4:18. Provérbios de Salomão. Provérbios 4, ele fala de sabedoria. Provérbios 4 é um provérbio de sabedoria que mostra os caminhos para se adquirir sabedoria, para que você viva uma vida moral, uma vida ética, uma vida espiritual saudável, em retidão, em caminhos direitos. Salomão foi usado para falar, foi boca de Deus para ensinar que o melhor dos caminhos é a sabedoria. A Bíblia fala aí no versículo 7, adquire, pois, a sabedoria, pois é a coisa principal. Olha que interessante, a coisa principal que você tem que ter, é a sabedoria.
Sabe por quê? Porque o próprio texto fala, né, quem tem a sabedoria, entenda, ela guardará, conservará, está escrito aí, honra, né, você vai adquirir, você vai ser exaltado e os teus anos de vida multiplicarão. Olha que coisa, se você honrá-la, está aí, ela te honrará, se você exaltá-la, ela te exaltará. Deus fala que a sabedoria é a coisa principal, para que nós viéssemos a adquirir. E o que é sabedoria? A gente pode dar várias definições, mas sabedoria, eu vou dar uma definição simples, mas que você vai entender. Sabedoria é um acúmulo de conhecimento que você tem. É um acúmulo de conhecimento a qual você aplica de uma forma equilibrada, de uma forma eficaz na tua vida. Você sabe aplicar de uma forma favorável, de uma forma eficaz, para que as coisas aconteçam. Mas a diferença é que para o crente, sabedoria não é só um acúmulo de sabedoria, é um acúmulo de sabedoria para ser usado de forma eficaz, mas com direção de Deus. Com a direção de Deus. Porque com a direção de Deus, meu amado, você chega lá, Deus ele fala bem claro no texto, aí no versículo 4, versículo 11, porque nós temos que pedir, e alcançar a sabedoria vinda de Deus, porque a própria sabedoria vem dele. A Bíblia fala, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. É o Senhor que te faz andar, pelo que você aprendeu dele. É o Senhor e aquilo que você aprendeu dele para o resto da tua vida, para a caminhada da tua vida, te exaltará, te multiplicará, te conservará, te honrará. Tudo fica mais fácil, porque vindo dele, você vai saber aplicar de forma viva e eficaz para a tua vida, de uma forma inteligente. Aí você vai ganhar honra, exaltação, multiplicação e conservação. Está aí no texto. Olha que coisa. Aleluia. Aleluia. E o que vem dele é perfeito, é adequado, é eficaz à tua vida. É eficaz para a minha vida. Só fala o texto todo isso. Nós precisamos adquirir principalmente a sabedoria. E a gente vai ver. Teve uma pregação muito tempo atrás que eu falei algumas coisas de sabedoria, conhecimento, discernimento. O que são essas coisas? Como o crente tem que andar? Por isso é algo mais importante que temos, pois ela aplicada, você não engessa, você, aleluia, você continua a avançar, você continua a andar, você não fica na inércia, você não se embaraça. Está no texto. Deus te dá todas essas condições, porque Deus não quer que você pare, Deus quer que você avance. Você continua a tua caminhada, mesmo muitas vezes você errando e você falhando, porque no versículo 13 fala uma coisa: pega-te a correção e não alargues. Mesmo que você falhe, mesmo que você erre, mesmo que você desvie, você está crescendo, você está adquirindo sabedoria, você está adquirindo experiências com Deus. Mas o mais importante, quando você aprende, você avança, você avança, você avança. Você não para. Independente do momento que você está vivendo, você continua a caminhar. A Bíblia fala bem claro isso. Ele corrige a quem ama, e açoita aquele que ele recebe como filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filho. Porque qual o filho a qual o pai não corrija? Porque Deus quer que você ande, que você cresça, que você avance. Amém ou não amém? O importante é você não parar, diferente dos ímpios. E a gente vai analisar isso. Quem está me entendendo até aqui, dá uma glória a Deus. Mas a sabedoria, ela tem uma promessa para a tua vida e para a minha vida. Ela tem uma promessa de te guardar, de te conservar, de te exaltar e te honrar e multiplicar teus anos de vida. Se você souber trabalhar com ela, aleluia, se você souber andar com ela, você chega lá, você alcança o propósito. Porque quem anda com Deus não fica embaraçado, não tropeça.
Às vezes cai, mas levanta, aprende, continua a andar. Porque aquele que para, aquele a qual, presta atenção nisso, aquele a qual você, em vez de esquentar, você está a esfriar. Em vez de você acertar, você está mais para o caminho de errar. Amado, alguma coisa você está perdendo. O amparo da sabedoria. Você se acostuma com essas coisas. Você pode até errar, mas Deus te levanta, te segura e fala: não temas que eu te ajudo. Ele vai continuar contigo. Ele vai continuar avançando com você. Ele vai continuar abrindo caminhos. Ele vai continuar te construindo para você chegar onde Ele quer que você chegue. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. A sabedoria guarda, conserva, exalta, honra e protege os teus dias. Porque a Bíblia fala aí: adquira sabedoria, adquira inteligente, não se esqueças de apar da tua boca. Não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama e ela te conservará. A Bíblia fala também, lá no versículo 8: exalte, ela te exaltará e ela te honrará. E no versículo, aleluia, no versículo 11... no versículo 12, ela fala que não embaraçarão os seus passos, e se correres, você não tropeça. Versículo 10, multiplica a tua vida. Você vai saber tomar decisões certas, decisões erradas. Porque no texto aí, uma coisa tremenda: para que você adquira sabedoria, você coloque ela em prática. Deus mostra 2 caminhos de decisões para você. Deus mostra aí no texto. Se a gente analisar, esse capítulo, Deus sempre, Ele dá um conselho. Ele mostra 2 caminhos: o caminho da sabedoria e o caminho mau. Olha aí no texto, você vai ver lá no versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. E lá no versículo 14: não entre na vereda dos ímpios, mas não ande pelo caminho dos maus. Ou seja, para você tomar atitude na sua vida, sempre vai ter 2 caminhos. Vai ter o caminho mau e o caminho da sabedoria. O caminho mau, a Bíblia fala bem claro aí, e mostra pra gente: não ande pelas veredas dos ímpios. Veredas quer dizer caminhos estreitos. Não ande pelas veredas dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Mas Deus, olha só que coisa tremenda, Ele mostra um caminho para você e ainda te dá um conselho: caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Mas pastor, porque Deus, aleluia, me ensina? Porque Deus continua a andar comigo. Eu posso buscar resposta lá em Efésios 5, versículo 8, que diz: porque muito tempo tu eras trevas, mas agora sou filho na luz do Senhor. Andai como filho da luz. Jesus te libertou, Jesus pagou um preço, tu saiu das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia! Ele te fez andar, Ele te fez direcionar os seus caminhos, Ele te ensina todo dia. Porque antes você era treva, mas agora você é luz do Senhor. A luz da aurora que continua a brilhar, 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 até se tornar dia perfeito. E quem toma posse disso, dá glória a Deus. Amado, tu vai brilhar e brilhar e brilhar, porque a mão do Senhor é sobre a tua vida. Pode passar o que for, os momentos difíceis que você passar. Mas pastor, por quê? O caminho da sabedoria, a Bíblia fala que Ele ensinou, Ele fez você andar nele. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia fala que Ele te ensinou e Ele andou com você. Mas por que muitas pessoas engessam e param? Esqueceram o caminho certo da sabedoria. E como é que a gente vai chegar lá e brilhar como luz da aurora? Amado, tem uma diferença muito grande. Entenda isso. Tem uma diferença muito grande que a gente não entende. Mas eu posso falar para você que é uma das coisas que faz a diferença. Não adianta você só ter conhecimento. Conhecimento todo mundo tem. Conhecimento
profundo, absurdo numa coisa. Pastor, eu tenho muito conhecimento. Amado, conhecimento é diferente de sabedoria. Entenda uma coisa, conhecimento você adquire, você pode ter um conhecimento profundo de várias áreas da tua vida, mas você pode continuando a tomar decisões precipitadas, decisões erradas. Porque, meu amado, entenda isso, que se fosse assim, muitas pessoas não chegariam aonde chegam, muitas vezes num abismo, num caminho muito ruim, se tivesse a sabedoria aplicada. As pessoas não entendem isso. Quantas pessoas com vasto conhecimento, mas não tiveram a sabedoria de sair das drogas, de sair da bebida, de já estar no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Por mais que tenha bens, por mais que tenha uma vida privilegiada, não conseguem chegar ao propósito, não conseguem ser felizes, não conseguem se alegar a si mesmos, porque tem muito conhecimento, mas não tem a sabedoria. Não tem a sabedoria, porque a sabedoria, meu amado, presta atenção nisso, entenda o que eu vou falar para você. Nada pode mudar se não me convencer que estou a errar. Nada pode mudar você se você não se convencer que você está a errar, que você não venha a reconhecer, a admitir que nós estamos num caminho errado. Eu não posso adquirir mudanças na minha vida, eu não posso chegar aonde eu quero chegar, se algo não mudar o meu entendimento, algo não tocar você, não tocar a mim. Não se muda aquele que não se convence, não se muda aquele que não reconhece, não se muda aquele que não admite alguma coisa. Mas a Bíblia fala que tem algo que pode mudar você: aquele que convence do pecado, aquele que convence da juízo, aquele que convence, aleluia, aquele que toca você, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O nome dele, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Ele convence, ele muda, ele dá uma direção certa para você e para mim. Aleluia! E você tem que pedir isso, sabedoria a Deus, porque a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 5: porém, peça a sabedoria, a qual Deus dá liberalmente. Ou seja, o Espírito Santo mostra o caminho errado e o caminho certo, o bem e o mal, aleluia, o sobrenatural e o humano. Mas o que faz você decidir o caminho a tomar é a sabedoria de Deus. Peça a Ele. Peça a Ele. Conhecimento você consegue, mas sabedoria vem do alto. Tem uma diferença de conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que você aprendeu na terra, todo conhecimento vasto que você tem, mas se não souber aplicar segundo a ótica de Deus, você não chega a lugar nenhum. Conhecimento é tudo aquilo que eu adquiro. Agora a sabedoria, aleluia, é tudo que eu adquiri, mas eu emprego de forma eficaz, aleluia, direcionado por Deus sobre a minha vida. Isso é sabedoria. Pastor, o que é discernimento? É você conhecer o lado bom e o lado errado das coisas, o bem e o mal, o sobrenatural e o humano. É aí que nós temos que chegar. Eu não posso parar no conhecimento, eu não posso parar na sabedoria, que ainda tem um estágio acima disso. Sabe qual é? O discernimento. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, versículo 14, entenda isso aí: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Presta atenção, o que eu queria falar para você, Deus fala, para nós crescermos, para nós sairmos desse estágio de cristão nécio, de cristão menino, para que nós venhamos a entrar numa maturidade espiritual. Para eu entrar num estado de maturidade espiritual, eu tenho que discernir a vontade de Deus. E para eu discernir a vontade de Deus, eu tenho que exercitar a sabedoria nas minhas decisões. Por isso que ele fala no texto aí, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, coloca aí, ele fala que o mantimento é para os sólidos, mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados. Ou seja, ele exercita as coisas certas, ele caminha com Deus, ele começa a exercitar a palavra de Deus, as coisas que ele aprende vindo do Pai, de uma forma eficaz, de uma forma correta.
Ou seja, eu coloquei aqui. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Dá uma glória a Deus. Ou seja, o exercício constante. Eu posso adquirir conhecimento, mas a sabedoria, a Bíblia fala, peça a Ele. Provérbios 4 fala que o caminho da sabedoria eu te ensinei, e eu te fiz andar sobre ele. Vem de Deus. Você erra menos quando você coloca Deus nas coisas. Você acerta mais quando Deus está com você. Amado, tem algo dentro de você e para você que está doido para falar contigo, direcionar a tua vida. É o Espírito Santo. É Ele que vai dar direção. Quando você tem esse entendimento, você cresce. Muitos param no estado da sabedoria. Glória a Deus, você define o certo e o errado. Você toma decisões eficazes, decisões corretas, mas discernir o bem e o mal, o sobrenatural do humano, aleluia, só o discernimento do Pai. Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, abre rapidamente aí, capítulo 2, 1 Carta aos Coríntios, ele fala isso do discernimento. Entenda isso. Discernir. Capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano, é isso. Olha só o que fala. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura, e não pode entender porque ela se discerne espiritualmente. Que ela se discerne espiritualmente. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne tudo, e ele não é de ninguém discernido. Amado, entenda isso. Tem gente que para no estágio do conhecimento. Tem gente que vai até a sabedoria, que é a coisa principal. Para que eu chegue no discernimento, eu tenho que passar pela sabedoria. Ou seja, aplicar de forma eficaz tudo aquilo que eu aprendi em Deus. Aí, aleluia, quando você começa a exercitar a sua vida em sabedoria da palavra, Deus começa a falar com você. Começa a te dar o oculto escondido, começa a discernir o bem e o mal, você começa a ver o sobrenatural, aleluia, é assim que nós chegamos lá, meu irmão. A coisa principal é a sabedoria vindo do Pai, porque você vai conhecer o coração dele, você vai começar a discernir. Por isso tem gente que sonha, por isso tem gente que vê, por isso que tem gente que toma decisões sábias, por isso tem gente que entra no meio do ambiente, ele consegue discernir o que é natural e o sobrenatural. Está aí no texto. O mais importante é a gente chegar nesse estágio. Vai lá. Por isso 1 Carta aos Coríntios fala isso. O natural ele não consegue discernir nada, porque ele é loucura. Mas o espiritual discerne tudo, de ninguém é discernido. Ele vê coisa que você não pode ver, que o natural não pode ver. Ele entende coisas que, aleluia, o natural não consegue entender. Mas vem da onde, pastor? Desde o momento que eu busco a sabedoria de Deus. É a coisa principal. É a coisa principal. Quando você pratica a sabedoria de Deus, quando você adquire o conhecimento vindo do Pai, e você exercita isso. Por isso que eu falei em Hebreus 5,14, os sentimentos exercitados. Ou seja, você exercitar o que Deus fala na palavra, você vai começar a sentir, Deus vai falando contigo, vai mostrando coisa que você nunca viu, você vai entender coisa que você nunca entendeu. É assim que acontece, meu irmão. Porque você pode muito bem pegar a Bíblia de uma forma teórica. Você pode muito bem andar a Bíblia, como muitos amigos meus. Eu falei isso no outro dia. Hoje, glória a Deus, eu evangelizei um chefe meu, que hoje ele é pastor da igreja presbiteriana. Mas ele era de um caminho totalmente errado, e conhecia a Bíblia de cabo a rabo. A gente conversava de versículo. Tinha o conhecimento teórico, mas não tinha um conhecimento que o deixaria sábio,
Um dia ele entregou a vida a Jesus, e ele começou a ver coisa que ele nunca viu, ele começou a aprender coisa que ele nunca aprendeu, ele começou a exercitar aquilo que ele nunca tinha exercitado. Ele fechou todas as brechas da vida dele. Aí Deus continuou, começou a falar com ele. Deus começou a mostrar coisa que ele nunca experimentou. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Ou seja, a Bíblia fala que a sabedoria, ela te conserva, ela te guarda, aleluia, ela te exalta, ela te honra, e você tem o tempo teu multiplicado. Olha que coisa tremenda. Quem está comigo dá glória a Deus. Entenda isso. Eu gosto muito, né? Deixa lá aberto em Provérbios 4, que a gente vai passar alguns versículos. Eu quero chegar nesse texto áureo. Deus falou uma coisa comigo. Nesse texto áureo do versículo 18. Daí eu entendo que a maturidade não é o conhecimento teórico, mas pela capacidade de discernir a vontade de Deus. E isso vem com os sentidos exercitados, ou seja, o exercício constante de praticar a palavra de Deus. Quando você pratica, você fecha as brechas. Quando você fecha a brecha, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Aí Ele começa a te dar coisa que você nunca recebeu. Você começa a ver coisas que você nunca viu. Você começa a entender coisa na Bíblia e abrir o teu entendimento das entrelinhas, coisas que você nunca conheceria. Procure ser sábio. Procure ler a Bíblia não só como uma forma de um livro de conhecimento, mas procura exercitar aquilo que você aprendeu. Aí Deus vai começar a fazer você crescer. Você não vai parar de andar, você vai começar a avançar. Ele vai começar, aleluia, tudo que Ele te ensinou, Ele vai começar a fazer você andar. Andar, não regredir, mas progredir em nome de Jesus. Amém ou não amém? Porque Deus não quer ver ninguém parado. Porque parado, meu amado, você esfria. Por isso que Ele fala, tem que andar. Porque andando você fica quente. Você começa a esquentar as coisas. Você começa a não parar. Até nos momentos de correção. Quando Deus entra com correção, porque Ele quer que você continue andando, mas para que você não tropece, porque tropeçar você pode parar. A Bíblia fala aí no versículo 19, que aqueles que andam na escuridão, os ímpios, eles não sabem nem porque estão no escuro, porque um dia eles tropeçaram. Um dia eles tropeçaram. Aí perguntam a você, quantos na caminhada tropeçaram e pararam? Quantas pessoas você conheceu que um dia caminharam e pararam? Sabe por quê? Porque tinham conhecimento muitas vezes, mas não tinha experiência da sabedoria. Porque a sabedoria é a coisa principal, ela fecha tudo. Você tem os seus sentidos exercitados. Aí você começa a discernir o oculto e o escondido. Quem está comigo está entendendo? Dá glória a Deus. Agora observando os versículos 14 ao 19, Deus fala que para nós não entrarmos na vereda dos ímpios, né, passarmos de largo, não andar com eles, para andar longe deles, pois não dormem, se não fizerem o mal, se não fizerem tropeçar alguém. Um dos motivos que leva, né, o ímpio, e ele fala isso aqui, ó, versículo 19, o caminho dos ímpios é como escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. A Bíblia fala bem clara que, sobre tropeço, versículo 12, pois andando com Deus, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Você não para, mesmo correndo, você continua a avançar. Vai ter momentos que você vai correr, vai ter momentos que você vai andar, vai ter momentos que você tem que ir na pressão, você tem que correr. Mas os ímpios, quando eles caem, eles não andam. A Bíblia fala que eles tropeçaram. Sabe por que muitas vezes porque aqueles que estão na escuridão procuram nos influenciar? Eu coloquei aqui um dos motivos, né, que aqueles que fazem o mal, né, eles procuram fazer tropeçar alguém, como está aí no texto. É porque um dia eles tropeçaram e querem que você seja igual a eles. Eu me lembro disso, que quando eu aceitei a Jesus, e isso você passou essa experiência, você parece que fica como alguém fora do ninho.
As pessoas começam a olhar você de uma forma diferente, as pessoas começam a tratar você de uma forma diferente, porque você sofreu uma mudança de Deus. As pessoas começam, eu pelo menos isso que eu passei, porque lá no meu trabalho conheceram dos dois estágios, né? O Gerson antigo e o Gerson novo em Cristo Jesus. Amado, você é rejeitado, você é criticado, você é apontado, e não anda mais com a gente, e não faz isso, e começa a fazer gracinha, sabe por quê? Porque você saiu daquele ambiente de quem tropeçou. Você agora saiu daquele ambiente e você começou a andar, você começou a aprender de Deus. Você saiu dali. E um dos motivos que muitas vezes as pessoas querem é que você seja igual a eles, que você não saia dali, que você continue a ser aquele Gerson que todo mundo gostava, que era engraçado, que era isso, que era aquilo. Mas Deus tinha uma coisa maior para mim, assim como tem uma coisa maior para você. Te tira desse caminho e te coloca no caminho dos retos, no caminho dos justos. Aleluia, para te ensinar a sabedoria vindo do céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amado, isso que eu queria passar para você essa noite. É porque muitas vezes as pessoas, né, tropeçaram, pararam de andar. Mas a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até se tornar dia perfeito. Dia perfeito. Amado, pode ser o que você venha passar, pode ser a pressão que você venha tomar, mas não pare de andar. Continua a avançar até clarear, até as coisas acontecerem, até aquilo que está torto se tornar perfeito, porque a palavra de Jó diz, lá no capítulo 22 de Jó, versículo 28 diz: determinando tu algum negócio, será firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Aleluia, toma posse daquilo que você determinou. Aleluia, toma posse do negócio que Deus colocou dentro do teu coração, e a luz brilhará nos teus caminhos. Porque em primeiro de tudo o nosso negócio é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Seja firme. Jó 22, versículo 28, você quando propõe algum negócio, seja firme, e a luz de Deus prosperará, brilhará em teus caminhos. A gente tem que tomar posse das coisas. A gente não pode engessar. Deus não gosta de ver ninguém parado, ninguém engessado. Eu me lembro dos apóstolos, daquilo que eu preguei semana passada. Começaram com gás, começaram bem, mas foi engessando no meio do caminho. Porque o interior dele, o intento deles é um está à esquerda e outro à direita. Cada um brigaram por posições e o ministério ficou parado. Quem se lembra disso que eu preguei semana passada? Engessaram, a ponto de não conseguir expulsar o demônio de uma criança. Mas lá no capítulo 10 eles estavam saindo curando pessoas. Mas o que aconteceu? Aí Jesus falou: a geração incrédula e perversa. Perguntaram a ele, falou: a pequenez da vossa fé. Foi diminuindo na caminhada. E tinha gente à frente deles, a gente leu, porque eles barreiraram um povo que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e falaram com Jesus: Jesus, nós paramos esse povo que estava falando em teu nome e expulsando demônios. E Jesus falou: não, deixa eles irem, se não é contra nós, eles são conosco. Mas o que faz nós pararmos? O que faz nós engessarmos? A gente, meu amado, vai perdendo a sabedoria e vai tornando natural aquilo que é sobrenatural. A palavra de Deus é mais vital, é mais presente, muda a vida das pessoas, é mais atual do que o jornal do dia de amanhã. E a gente começa a levar as coisas de Deus com muita naturalidade. A gente lê a Bíblia, a gente conhece a palavra e a gente vai abrindo mão dessas coisas. Eu queria falar agora, nesse versículo 18, devido à hora, eu vou pular algumas coisas. Fala uma coisa tremenda aí. Presta atenção nisso. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Quem tem caminhos de justiça aqui, levanta o braço. A vereda do justo. Quem é justo, justificado em Cristo, a Bíblia fala que é como luz da aurora. Alguém sabe o que é luz da aurora? Quem sabe aqui? Só um. Glória a Deus. Eu queria que o Alexandre mostrasse aí. Alexandre, mostra a foto. Presta atenção nisso aqui. Grava esse versículo. Saiu uma luz da aurora. Você está vendo que é diferente de tudo que está em volta. Ela se destaca. Mostra outro tipo de luz da aurora. Só esses dois. Olha só que coisa linda. Existem dois tipos de luz da aurora. E eu queria que você recebesse isso essa noite. Eu mandei botar isso daí, porque esse versículo, por que Deus falou luz da aurora? Eu fiquei meditando. Luz da aurora. Existem dois tipos de aurora. Existe a aurora boreal e a aurora austral. A aurora boreal, ela fica no norte, atua no norte, né, no ponto cardeal norte. E a aurora austral é mais para o sul. Mas a forma como se formam é a mesma. O que acontece? Os ventos solares, a energia solar, ela bate na atmosfera da Terra. E dependente dos gases que está ali, conforme atuam os gases naquela região, há um choque, né? E se transforma num tipo de energia. A energia solar tocando esses gases que estão na atmosfera. Aí forma essa coisa bonita aí. São energias que são propagadas em forma de luz, que é chamada de aurora. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então, ou seja, vem a luz do sol, toca os gases da atmosfera, o ambiente, a atmosfera, dependente de como está, forma-se esse tipo de luz que pode mudar de cor e em várias formas. Ela às vezes está em forma reta, às vezes toma um lugar, às vezes só clareia o centro de algum lugar. Ela vai se tomando formas e tipos de luzes diferentes. Olha que coisa interessante. Quem já viu um clarão às vezes no céu e fica aquilo laranja só numa parte? É o contato da energia solar que bate nos gases da terra, da atmosfera, do ambiente, né? E forma essa coisa linda. E normalmente isso acontece, presta atenção nisso, que chocou o meu coração. Apesar de acontecer às vezes durante o dia, a luz natural tem que sair, para que no meio da escuridão ela comece a brilhar, ela começa a aparecer. O ambiente atmosférico precisa, aleluia, aquela luz que vem do sol, da energia solar, toca nesses gases e aparece no momento de escuridão. Aí vai tornando, vai começando a clarear, vai começando a tomar forma, até se tornar o dia perfeito. E eu queria falar uma coisa para você essa noite, que Deus falou no meu coração. Não sei que tipo de ambiente você está vivendo, não sei que tipo de atmosfera está aí nesse ambiente, não sei o momento de dificuldade, o momento de vento, o momento, sabe, de escuridão de áreas da tua vida. Mas eu sei sim que Deus vai te capacitar a você tomar forma, e você vai continuar a brilhar. A luz vai vir aí, vai entrar, vai modificar esse ambiente, aleluia, como a palavra de Deus está falando. Receba em nome de Jesus. Independente do momento que você está vivendo, independente do meio, independente do ambiente, Deus te dá a capacidade de você iluminar aquele lugar de uma forma diferente. Você não vai parar, você vai continuar a avançar. Quem toma posse disso é a palavra de Deus que está falando. Ou seja, independente do ambiente que você está, independente da atmosfera daquele lugar, meu irmão, você vai continuar a brilhar, você vai continuar, estou fraquinha, a luz está fraca, mas vai começar a tomar forma segundo a vontade de Deus, aleluia, e vai clarear, e vai iluminar, e vai tornar-se dia perfeito. Quem toma posse, eu tomo posse disso, aleluia. A luz da aurora é assim, ela toma forma de acordo com os ambientes, e ela clareia de uma forma diferente em cada lugar que ela toca. Assim é a tua vida. Tem dia que a gente está de uma forma, tem dia que está de outra, mas a luz do Senhor prospera os teus caminhos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Independente da atmosfera, do ambiente vivido, a luz vem de forma diferente e se adapta ao ambiente e vai continuar a brilhar em nome de Jesus. Você não vai parar, você vai continuar a avançar, vai brilhar até se tornar dia perfeito. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Luz da aurora, independente do ambiente, independente da atmosfera do lugar, ela vem, ela vai se adaptando ao lugar, mas ela nunca para de brilhar, mesmo no meio da escuridão. Meu Deus! Glória a Deus! Amado Deus, quando falou isso no meu coração, eu falei, caramba, quantos ambientes você passa, quantas situações, que tipo de atmosfera você está vivendo. Mas uma coisa eu sei, a luz vai ser irradiada e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Eu não sei